importante a gente falar sobre os ciclos da violência. E o que eu quero dizer quando eu trago aqui os ciclos da violência? Essa figura, ela se encontra na página do Instituto Maria da Penha. A gente pode achar também uma figura que relaciona o ciclo da violência como espiral, que inclusive foi uma questão do Enem de 2022. Muito importante poder falar sobre isso também numa prova que abrange tantas pessoas e tão importante para o nosso país, para os ensinos, para que as pessoas possam entrar na graduação. Esse ciclo da violência, ele diz respeito a comportamentos comuns que foram identificados na relação entre agressor e vítima. E aqui se fala em 3 fases. No aumento da tensão, a fase 1, ato da violência, a fase 2, arrependimento, a fase 3. Quando a gente fala desse ciclo como uma espiral, pensar no desenho de uma espiral, né? Ele é assim, então as 3 fases acontecem e nesse movimento entre uma e outra está sempre presente a tensão. A fase 1, então, esse aumento da tensão diz respeito ao período em que há maior irritação, estresse e agressividade do agressor em relação à vítima. Há uma culpa à vítima, né? A culpabilização da vítima, tudo o que ela faz. Então, essa violência, nesse momento de aumento da tensão, ela pode ser psicológica, moral, esse tensionamento na relação e no cotidiano faz com que a vítima fique pisando em ovos. Então, a pessoa não sabe muito como agir. Ela sempre está errada. Essa é o que chama da fase 1. A fase 2 é o ato em si da violência, é o ápice. Então, é quando tem a explosão da tensão. É quando as violências ocorrem e também momentos em que ocorrem as denúncias das violências. O que quer dizer que é nesse momento em que muitas mulheres recorrem à justiça, a hospitais, a delegacias, pedem ajuda de outras formas. E é o momento, então, em que pode haver agressão física. E aqui, quando a gente fala do ato da violência e que vem do aumento da tensão, a gente está falando sobre a possibilidade de já haver diferentes tipos de violência e neste momento é o ápice. Também existem casos em que neste momento, né, nessa fase 2, as mulheres são mortas e ocorre o feminicídio. Então, é por isso que não dá para dizer que é regra, que é na fase 2 que ocorre a denúncia, assim como a gente também não pode generalizar como tudo quando a gente fala sobre violência, porque existem muitas situações em que essa fase 2 acontece numa explosão, mas ele não é tão explosivo assim. Então, dentre toda a violência psicológica e moral que já acontecia, a pessoa fica na dúvida sobre o que fazer. A fase 3, do arrependimento, ou também chamada como lua de mel, é quando o agressor se arrepende da explosão. Bom, quando ela é chamada de lua de mel, ou mesmo por ter o nome arrependimento, a gente já podia imaginar isso, não é? Essa fase é quando o agressor busca se reconciliar. Ele se comporta de uma forma diferente, inclusive a mulher pode sentir culpa de ter pensado em se separar, em sair. Ela também pode sentir muito medo porque de repente a situação se modificou muito. E também pode vir a ilusão de que tudo será diferente. O que o Instituto Maria da Penha e os outros autores nos mostram é que esse ciclo, ele é constante, ele pode ocorrer, então, na espiral com a tensão e a agressão presentes, ele pode ocorrer, essas fases podem ocorrer num maior ou menor tempo entre uma e outra.
o que se vê muito é que essas 3 fases acontecem, e por isso ciclos, né? A gente vai falando de movimentos em que algumas fases duram mais ou menos, mas existe um movimento que vai acontecendo para que essa relação de poder também que se estabelece vá sendo mantida e a pessoa fique culpada por querer sair, por estar com medo, por agir de X forma. É importante a gente dizer que existem as agressões da forma emocional, o abuso econômico, o abuso sexual, os usos dos filhos para manipular as emoções do cônjuge. Todas essas violências podem estar presentes nesse ciclo e na relação que muitas vezes dificulta a saída. Quando a gente fala, por exemplo, do abuso econômico, a gente pode pensar em muitas situações, histórias que ouvimos na mídia, por exemplo, de mulheres que não conseguiam sair da situação de violência porque elas dependiam financeiramente daquele marido. E aquilo ficava nesse ciclo e quando as coisas se acalmavam, então ela de alguma forma acreditava que tudo ia mudar porque ela também não tinha como sair dessa situação. E também é importante a gente pensar e lembrar que em muitos momentos há uma busca de explicação em relação a essa ação desse homem, né? Em relação à compreensão do porquê aquela pessoa age de determinada maneira. Então, se busca explicação ligada a histórico familiar, disfuncional, a estresse, a má comunicação, a drogadição, questões financeiras. São muitas situações que estão implicadas nesse ciclo da violência e na relação entre agressor e vítima.